Viva! Bem-vindos a mais uma sessão do ciclo Congresso Só Sábado, promovido pela Rede Cultura 2027. A sessão de hoje é dedicada às temáticas da cultura, da ciência e do trabalho com e para as diferentes gerações. Esta transmissão está a ser feita via Facebook da Rede Cultura 2027 e estamos aqui diretamente no município de Alcanena, mais concretamente na Praia Fluvial dos Olhos d'Água do Alviela, no Centro de Ciência Viva do Alviela. Não sei se sabem o que é o Centro de Ciência Viva do Alviela, mas é um espaço interativo de divulgação científica e tecnológica que promove o património natural da região envolvente. Temos assim exposições interativas dedicadas ao Carso, uma vez que nos encontramos no mais importante maciço calcário do país, o maciço calcário Extremanho. Temos uma exposição dedicada à água, estamos ao lado da maior nascente cárstica do país, a nascente fluvial do Alviela, e também temos uma exposição dedicada aos morcegos, uma vez que, muito próximo de nós, cerca de 500 metros, temos um importante abrigo maternidade de morcegos, onde todos os anos, de abril a setembro, cerca de 5.000 morcegos vêm ter as suas crias. Portanto, temos aqui um papel vasto de divulgação e de sensibilização ambiental também. Por isso, muito bem-vindos. O meu nome é Paula Rebal, sou diretora executiva do Centro de Ciência Viva do Alviela. Eu hoje não estou sozinha, tenho comigo alguns convidados, para além da minha pessoa, também fui convidada pelo município de Alcanena e que agradeço bastante. Tenho aqui comigo também o João Carvalho, que é artista plástico, tenho a Zulmira Bento, autora e investigadora, e online connosco, uma vez que não podia estar presente, temos a Marta Menezes, que é pianista. São estes os nossos convidados desta sessão. Se me permitirem, eu vou fazer uma breve introdução a cada um dos nossos convidados, para estarmos assim enquadrados. Pode ser? Sim? Claro. Então, vamos lá. Ora, então vou começar. João, vou começar pelas senhoras, está bem? Está bem, claro. Tá. Acho muito bem. Temos connosco então a Zulmira Bento, nasceu em Val Alto, Mindo, no concelho de Alcanena, licenciou-se em Filologia Germânica. Em 1996-97 foi-lhe concedida pelo Ministério da Educação uma licença sabática para proceder à investigação do tema Aspectos Linguísticos da Freguesia de Minde. É, portanto, autora de várias publicações, de poesias, monografias e estudos literários. E é por isso considerado também um membro ativo na vida cultural do concelho de Alcanena. Temos também connosco a Marta Menezes, como eu referi, que está connosco online. A Marta, pianista, vencedora do primeiro prémio no concurso Beethoven no Royal College of Music em Londres e no concurso internacional de piano de Nice, Côte d'Azur. A Marta conta ainda com outros prémios em concursos internacionais em Portugal, Espanha e França. É de salientar que em 2014 recebeu a medalha de prata de valor e distinção pelo seu percurso enquanto pianista e sendo sido esta atribuída pelo Instituto Politécnico de Lisboa. Salientar que a Marta tem um papel ativo na divulgação da música portuguesa. Fez a encomenda e estreia de várias obras de compositores contemporâneos e desenvolveu projetos dedicados a este repertório, estando na presente temporada a apresentar 5 encorres para Beethoven. Pronto, então agora vou passar ao João e fico eu para o fim. O João Carvalho nasceu em Torres Novas e pertence, sem qualquer questão e sem qualquer dúvida, ao universo da pele, dos cortumes, e os genes, o ADN dos seus avós estão bem evidentes e presentes na sua vida. A face artística provém do avô materno, que era pintor, que realizou muita pintura. A face técnico-profissional foi buscá-la ao avô paterno, que se notabilizou na área da indústria e dos cortumes. João Carvalho é uma pessoa que estudou muito longe e correu muito, mas foi aqui em Alcanena, na freguesia da Goxaria, que encontrou na tranquilidade campestre inspiração também para instalar o seu fantástico ateliê e que convido todos a visitar o Art Space João Carvalho, que conheço muito bem. Por último, vou falar um bocadinho de mim. É estranho, mas é verdade. Vou falar de mim. Eu nasci em Lisboa, meu nome é Paula Rebal, como referi. Sou licenciada em Geologia e Aplicada do Ambiente pela Faculdade de Ciências. Fiz uma pós-graduação na Academia Militar em Liderança e estou a trabalhar na Ciência Viva. Faz hoje 21 anos e hoje é um dia de festa para a cultura científica e tecnológica.
o Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva em Lisboa está a comemorar o seu 21º aniversário. O Pavilhão do Conhecimento, que é a sede dos Centros Ciência Viva, e nós somos uma rede de centros em Portugal continental e ilhas, que conta já com 21 Centros Ciência Viva. Portanto, daqui desde já os meus parabéns a todos os meus colegas e à Ciência Viva. Adiante, pronto. Portanto, tem sido na área da divulgação científica que tenho desenvolvido todo o meu trabalho desde 1999, na promoção da cultura científica no âmbito dos trabalhos e do programa que é a Ciência Viva. Por isso, sem mais demoras, vamos começar aqui a nossa conversa e eu vou começar aqui pela Zulmira. Zulmira, estava a ver aqui na sua nota biográfica e académica, nas publicações que tem, Vale Alto, Passado e Presente, uma monografia de 1994. E para nós começarmos um bocadinho a discutir esta questão das gerações e a importância deste legado também de passarmos informação, património, conhecimento a todas as gerações, venho aqui perguntar que aspectos das diferentes tradições e costumes do Vale Alto, que também representa nesse estudo que fez, não é? Gostaria de eleger como chamariz para dar a conhecer às novas gerações. Que aspectos gostaria de focar nessa monografia? Boa tarde, Zulmira. Boa tarde, obrigada pelo convite. É com muito gosto que aqui estou mais uma vez no Conselho de Alcanena, que é o meu conselho, é evidente. Sobre este trabalho, Vale Alto, Passado e Presente, foi o trabalho até agora que me demorou mais tempo. Andei 5 anos com ele. Digamos que é um trabalho quase exaustivo, o que implicou inúmeras reuniões com diferentes pessoas, mas sobretudo com os meus pais. Os meus pais eram pessoas que conversavam muito bem, eu era também boa ouvinte, eu fomentava esses encontros e muitas vezes até tinha o caderninho junto de mim. E de facto foi para mim uma escola, conviver com os meus pais, lá está, as pessoas mais velhas, o património cultural vai passando paulatinamente para os mais novos, porque eu comecei com isto, ainda era bastante nova, e eu julgo que é assim que deve ser. No centro da família é muito mais fácil que as coisas aconteçam, não só aí, mas também. Agora, indo diretamente à pergunta que me pôs, as tradições, eu chego à conclusão que as tradições desta minha terra, a minha aldeia é tão pequenina, mas com umas tradições tão diferentes, tão sui generis, que não sou só eu que acho. Na altura em que este trabalho foi publicado, houve uma revista de Lisboa chamada Sítios e Memórias, que publicou 10 páginas da revista, com uma tiragem, acho que eram 15 mil ou 20 mil, que de facto fez questão de publicar as tradições da minha terra, imaginem, correram Portugal inteiro. Pô, ia, caraças. Continuemos. Bom, eu talvez faça uma especial menção ao ciclo da vida, mas rapidamente, porque não posso com certeza estar aqui a falar infinitamente. Sim. Só uma Por exemplo, a história da cegonha, que aqui assume uma dimensão muito mais prosaica na minha terra, assumia, porque nós sabemos que hoje a coisa é diferente, não é? Há a globalização. Mas na minha terra, sempre que nascia uma criança, diziam às outras crianças o quê? Que aquele menino, aquela menina vinha da salgueira, onde estava debaixo de uma pedra. Foi assim que me foi contada a vinda dos meus amiguinhos, dos bebés. Portanto, eu venho da Salgueira. E o que é a Salgueira? A Salgueira é uma parte da Serra da Eire, junto a uma povoação que se chama a Macieira, cheia de pedras, mas pronto, o imaginário daquela gente levava a dizer isto às crianças.
Engraçado. Uma coisa interessante também no batismo. A mãe da criança nunca ia ao batismo que tinha lugar em Minde, na igreja. A mãe nunca ia. A mãe ficava em casa a fazer os cozinhados, a cozinhar para quando chegasse. Quem levava a madrinha ao colo ia a pé, não é? Eram 5 quilómetros, não havia carros. A madrinha é que levava a criança e quando vinha de regresso, quando chegava à casa, entregava à mãe e dizia: entregaste-me a moira e eu entrego-te a cristã. Também me parece que isto é interessante. Depois, os casamentos. Uma curiosidade prende-se com os convites. Os convites para o casamento eram feitos na véspera do casamento. O casamento era sempre ao domingo. O convite era sempre ao sábado à noite, ao serão. Ao sábado. Então, primeiro ia a noiva sempre acompanhada com alguém, porque não podia andar sozinha. Depois, mais tarde, daí 1 hora ou 2, era a vez do noivo ir às mesmas casas onde a noiva já tinha ido, convidar as mesmas pessoas. Isto é, as pessoas eram convidadas 2 vezes. Vou passar a noiva e o noivo iam de preto para o casamento, sempre. Olha. E essa roupa do casamento era guardada para mortalha, para levar no caixão. Era uma economia que se fazia. Havia também uma curiosidade, isto em tempos mais recuados, que era a seguinte. Isso vai cair. Enquanto a noiva, não sei se pares, não. Não, continua. Enquanto a noiva esperava que o noivo chegasse à sua casa para seguirem para mim, para o casamento, o que é que a noiva fazia? A noiva escondia-se num sítio que fosse difícil encontrá-la. O noivo tinha que andar a correr tudo para encontrar a noiva. Até que uma vez, uma noiva escondeu-se onde? Dentro de uma talha, que presumo não teria azeite, não é? E o pobre do noivo não conseguia encontrá-la, pois não. Então ela, com receio que ele desistisse do casamento, levantou-se e disse: estou aqui, Tizé, estou aqui. E lá seguiram para o casamento. Zulmira, diga-me só uma coisa. A Zulmira vê nestas memórias, não é? Nestas tradições, uma continuidade, gostaria de vê-las preservadas ou prevê que... Bem, não vou perguntar se prevê alguma inovação, porque, como é óbvio, a maior parte destas coisas hoje em dia já não acontecem, não é? Não. Ninguém vai vestido de preto para o casamento, noivas escondidas em talhas de azeite. Não parece que hoje em dia aconteça, mas de que forma é que vê esta continuidade destas tradições, a preservação desta memória? Os livros, pronto, já está escrito. Não é? Está escrito. São a maior memória que nós podemos ter. Eu devo dizer porquê é que eu escrevo estas coisas. Vamos começar por aí. Porquê? Por exemplo. Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, isto dá um enorme trabalho. Este livro foram 5 anos. Os outros, um pouco menos. Mas é assim, quando eu estava ao serão a ouvir os meus pais a descrever tudo isto, os meus pais e não só, não é? Eu pensava, eu estou agora na posse de dados tão interessantes, mas isto é tão interessante, não há mais parte nenhuma, julgo eu. É uma pena, isto vai morrer a breve ou curto prazo. Então, eu penso, isto devia ser registado. Para quê? Para que as gerações futuras possam ter acesso. Os meus trabalhos têm sempre esta marca, é a pensar nas gerações futuras, para que elas possam, se quiserem, inteirar-se como era a vida. Sim. Portanto, aqui já há a ligação com as gerações, porque é o meu leitmotiv, digamos, a razão que me leva a agir. E depois também porque eu penso que nós não nascemos propriamente para polir esquinas.
eu acho que tenho o dever de cidadania de fazer alguma coisa que eu seja capaz de fazer. Que eu seja capaz. Por exemplo, eu durante 15 anos tive um voluntariado que foi de ensinar português aos estrangeiros, imigrantes. Porque foi mesmo eu julgar que é o meu dever, que devemos fazer isso ou outras coisas, não é? No meu caso é isto. E nesses momentos, enquanto formadora, já que teve essa oportunidade de trabalhar com migrantes, algum momento sentiu que deveria passar esse conhecimento, essa informação também a essa comunidade, a esse público? Não. Das tradições, Bom, não, aí era diferente. Aí, repare, aí as situações eram tão amargas, mas tão amargas, porque eu não ensinava apenas a língua portuguesa. Havia as situações dramáticas deles e eu tentava ajudar. Eram altamente explorados. Sim. E eu dizia, sei lá, estou-me a lembrar de uma rapariga que trabalhava numa certa empresa muito conhecida em todo o mundo. A rapariga ganhava uma ninharia, não tinha segurança social, nada. Pois era vidas complicadas, sim. Eu andei atrás dela sempre, tu tens que ter segurança social, tu vai lá, já lá fui, vais outra vez e vais outra vez. Ela conseguiu, quer dizer, isto também dá assim... Bom, eu podia estar aqui o dia inteiro a falar de casos, mas não adianta. Não temos tempo, temos aquele tempo limitado, não é? E gostaria também de passar a palavra. Então, já voltamos mais um bocadinho. João, vou-te perguntar aqui uma coisa. Conheço a tua obra, tenho presenciado desde que estou aqui em Alcanena, sou muito fã do trabalho que desenvolves, muitos parabéns. Consegues integrar na tua obra plástica elementos transgeracionais, que é disso que nós também estamos a falar um bocadinho, gerações, não é? Mas consegues abarcar com a tua obra públicos diferentes, faixas etárias diferentes, técnicas e elementos, tudo diferente. Tens um percurso familiar também ligado ao costume, não é? Ele próprio, uma arte, não é? Trabalhar a pele eu considero uma arte também. Exato. Mas tu resolveste desenvolver uma técnica e um tipo de trabalho ligado à escultura. Um bocadinho um percurso diferente do resto da família. O que é que te levou a enverdar para esta linha artística? Primeiro que nada, muito obrigado também pelo convite e é sempre de louvar de conseguirmos estar online também a falar com as pessoas dos nossos sentimentos, como falou, e dos nossos conhecimentos. Muito obrigado pelo convite. Eu nasci numa família de curtidores, o meu avô, o meu pai, também o meu avô, como tu disseste, que foi um artista desconhecido, porque ele só começou a pintar depois de reformado, porque a minha mãe começou a pintar e depois ele, depois de reformado, pediu-lhe os óleos para começar depois a pintar. Mas é essa veia artística da parte materna que eu comecei a pintar com ele com os meus 9 anos e passava muito tempo com ele também. Ele foi dos estudantes com mais idade na Universidade de Coimbra. Depois de reformado, inclusive ele vivia em Coimbra, foi chefe de estação, vivia nas estações e era um homem que teve sempre uma visão futura e eu tenho um pouco, sinto mesmo, porque que tenho essa parte dele. A nível da parte dos meus pais, do meu pai, eu nasci, como disse, na indústria de cortumes. É uma técnica, é uma arte, como tu disseste. Curtir a pele é ancestralmente uma das indústrias, digamos assim, primárias desde o homem primitivo, porque é essa arte de ter descoberto a maneira de conservar a pele, que se deu o nome eterno de conservar a pele, é curtir a pele, fica eternamente preservada. Eu depois acabo por ter sempre aquele meu enigma, digamos, de não saber. Eu sempre
quis a parte artística. Eu cheguei a pintar quadros, cheguei a vender quadros, hoje não sei onde é que eles estavam, onde é que estão, porque também é uma história longa, inclusive em Paris, com uma prima minha, que fui para lá aprender francês, mas depois nunca ia às aulas, ia pintar, lá para Montmartre, não sei o quê. Mas depois, um dia, eu tive que ser recambiado porque não ia às aulas, mas eu também decidi que não dava para ser artista. Não dava para ser artista porque tinha que viver um pouco às minhas contas, não é? E sempre foi esse meu ênfase e do meu maneira de ser e de estar. Eu tenho que ser o próprio dos meus, independente e dos meus dividendos e tudo mais. E trabalhei com a família na empresa. Depois de me formar, entretanto, fui para a Alemanha estudar. Foi também um bocado difícil, porque eu tive que me inscrever na escola na Alemanha, mas o meu pai não podia saber, porque podia acontecer a mesma coisa que me tinha acontecido em Paris, que depois não ia às aulas e não sei o quê. Não, ali eu já tinha decidido, eu vou estudar Cortumes, e estive lá 4 anos. Depois o meu pai acabou tinha possibilidades de me pôr a estudar Cortumes, e era na área dele, e eu depois venho em 83 e trabalhei com a família, com a empresa, que ainda hoje são 2 empresas, e trabalhei com eles 9 anos. Depois senti a necessidade de não estar em 4 paredes, não estar só a produzir, senti a necessidade de contactar com mais no exterior, e depois estive sempre interligado à parte de criatividade. Para mim o importante ainda hoje e a minha satisfação, e ainda hoje, é sempre, fico feliz da vida se acabo o dia, porque fiz qualquer coisa que gostei. Muitas das pessoas, eu faço, profissionalmente estou muito interligado depois à indústria de cortumes, porque faço consultadoria técnica, e depois faço a parte sobre moda, que é, digamos, a parte criativa na indústria, que hoje, felizmente, a indústria já sabe e vê que é muito importante criar e ter pessoas criativas dentro de uma empresa para poder inventar e fazer coleções. Eu estou nessa parte em que impulsiono isso, depois também faço os livros de tendências, de moda e tudo mais, mas voltando atrás. E eu acabo por depois ligar-me a toda essa parte depois de sustentabilidade, de ter que faturar, de ganhar condições, porque aquilo que eu queria era um dia ter condições para poder ou pintar ou fazer esculturas. Mas há uma coisa com a minha obra que vem, que eu começo a engendrar, digamos, muito cedo, qualquer coisa interligada. Depois começo a fazer fotografia de nu. Eu gosto muito de fotografar o nu artístico. Para mim é o corpo humano e tem muito a ver com as poses em si. Portanto, nós fotografando um corpo, e depois tem muita atitude, tem muita pose, e pode descambelhar, inclusive, desde o glamour para o pornográfico ou para o erótico. Eu quis sempre manter a parte do glamour, onde há muita sensibilidade e o sentido de belo e de... Depois há uma técnica que acabo por desenvolver na curtimenta da pele. Eu já tinha experimentado com outras coisas, mas depois o que me interessava era realmente registar esses corpos. Mas olhando para trás, para o renascentismo também, do Miguel Ângelo, que fazia os corpos com o véu, que invocava uma certa transparência, e isso sempre me fascinou.
E eu achava que com a pele e com o véu e com que se conseguia, e depois a interligação também da nossa pele com o corpo humano estava muito interligado. Estudei maneira de conseguir uma curtimenta, que fui buscar uma curtimenta ancestral, que é a curtimenta a vestal, que é com madeiras, com folhas de extratos que contêm tanino, como a mimosa, o quebracho, o castanheiro, tem poderes cortentes. Faz-se um género de um chá, digamos assim, e depois aquilo tem tanino e curte. Demora o seu tempo, hoje em dia com os flons e com a tecnologia consegue-se penetrar mais facilmente, e era assim que se curtia a sola antigamente. Antigamente, mesmo aqui, este cárcego e o alvéola tem muito a ver com a indústria de cortumes em Portugal. E porquê é que é sediada em Alcanena? Porque reza a história que espanhóis que eram curtidores, que passaram por aqui e repararam que esta água, que tem muito calcário, é muito dura, tem cerca de 27, 30 graus de dureza a nível de calcário, porque dissolve todo o cárcego e sai da nascente. E esse calcário, ou seja, esse carbonato de cálcio, que é muito importante para curtir uma pele, a vestal, que fica rígida, fica dura. E é aqui que nasce a indústria de cortumes. As minhas esculturas têm um bocadinho também a ver com isso, porque eu depois também administro, entre aspas, alguns produtos, mais para que a pele fique rígida, e outros certos produtos que acabo por ir buscar a outras indústrias, que já são coisas que nunca foram utilizadas para a indústria de cortumes, porque nós queremos sempre uma pele muito macia, muito soft. Inclusive hoje a indústria de cortumes faz peles para vestuário, calçado, para todas... Sim, claro. E inclusive já cortam o calcário que utilizamos do alvéola, da água do alvéola, que é muito dura, e eles têm descalcificadores para conseguir uma pele muito mais macia e tudo mais. Eu voltei atrás sempre... João, desculpa interromper-te, mas acho que isso é curioso. Portanto, tu vês perfeitamente, e na conversa que estamos aqui a ter, e nas coisas que estás a dizer, que foste beber muito àquilo que é a tradição no cortume, não é? Sim. Que utilizas na tua técnica, mas tu próprio conseguiste reinventar, não é? E fizeste uma técnica desenvolvida por ti, e agora eu venho-te perguntar de que forma também, tal como perguntei aqui à Zulmira, é que tu vês a continuidade desse teu trabalho. Achas que isto é um trabalho que os mais novos poderão ter interesse? É algo que seja uma tradição, não vou falar em tradição, mas de que forma é que tu vês passar essa informação aos mais novos? Porque presumo que esta técnica é muito tua, não é? Sim. Portanto, a técnica foi desenvolvida por mim, digamos assim, inclusive eu patenteei o processo, porque é uma descoberta. Na altura, em 2004, decidi realmente patentear para depois não poderem me copiar. Sim. Mas, de qualquer das maneiras, é assim, quando se patenteia, toda a gente pode ir ver a patente. Toda a gente pode ir ver, se calhar mudam uma vírgula e depois já podem, inclusive, copiar. Mas isto tem muito a ver porque curtir uma pele tem vários processos, não é só pôr-lhe o tal chá, como eu estava a dizer, porque aquilo tem o molho, o caleiro, a desencalagem, a purga, a piclagem, e depois é que se vai pôr essa curtimenta. E depois é rebaixar, é o dividir, portanto, tem que se ter algum know-how e conhecimento e estudo também, e estar alerta para isso. E os jovens têm sensibilidade para este tipo de produção de escultura, de nova arte? Pode-se considerar quase uma nova arte, não é? Sim, é considerado uma nova arte. A técnica em si é que, como não está divulgada, claro, não irá ser... Pelos motivos, sim. Coisa. Mas a arte em si, a minha obra, pode ser vista também feita por outra matéria. Agora, cortumes, e eu acho que é uma mensagem que se deve dar para as gerações novas. Cortumes é
é, como eu disse, uma arte ancestral e que é irreversível. Ou seja, mesmo hoje, a nível biológico e ecológico, é claro que a indústria de cortumes tem um ancestral depois da Revolução Industrial. Houve um descambelhar e um descontrole a nível de poluição e tudo mais, e teve. Hoje não, hoje curte-se uma pele com todos os produtos biológicos. É como nós em casa, antigamente, lavávamos a louça e tínhamos detergentes que eram bastante corrosivos e tudo mais. Hoje não, é tudo que pode-se, inclusive, ir para o canal de fluvial para a estação de tratamentos, para não exatamente matar o processo biológico como funciona hoje uma estação de tratamentos. Hoje funciona assim, portanto, mesmo cortumes, futuramente para a indústria de cortumes, e depois tudo aquilo que se faz à volta de cortumes, que eu também faço, que não são só as esculturas, que é a criação de muitas caráteres de pele, que há coisas que se fazem que só se consegue na pele. Nem um plástico, nem outras matérias têxteis se consegue como o couro dá. E o couro é, como eu disse, ancestral e vai ser sempre valorizado. É matéria, inclusive, orgânica. E é uma transformação, é das coisas mais sustentáveis de transformação desde os tempos primórdios do homem primitivo. O paleolítico já curtia peles. O neolítico aperfeiçoou. Nós temos que aperfeiçoar. Como houve a Revolução Industrial, mas também estamos na Revolução Ecológica. Sim. E nós, futuramente, temos isso já. Aliás, não se pode, nem se faz produtos hoje tóxicos para a indústria de cortumes, e tudo é reciclado, tudo é é tudo muito bem. Eu gostava de deixar essa mensagem, porque o couro é das coisas mais sustentáveis que existe a nível ecológico. É uma matéria e é uma transformação. Nós imaginamos agora e depois é um produto, é um subproduto da alimentação. Sim, é verdade. É uma pele, é um cadáver. Eu costumo dizer que é um cadáver. Nós damos-lhe vida outra vez. Portanto, as minhas esculturas é exatamente também dou-lhe vida outra vez, com o corpo, com a moldagem, com essa essência. E por falar em moldagem, como é que foi a experiência? Porque estou-me a lembrar também que esculpiste em pele a música Love Without Violence para o grupo português The Gift. Como foi essa experiência? Gostarias de repetir algo semelhante? Aliás, estás muito envolvido nas artes performativas, porque neste momento também fizeste uma escultura nova para o Arte em Rede, não é verdade? Para o projeto Carta Branca. Não, eu não fiz. Essa escultura ainda não está feita, mas tem as orelhas feitas. Verdade, foi do morcego. E eu já ando a engendrar, agora não vai ser fácil pôr alguém de pernas para o ar, tem que ver, porque gostava de fazer realmente como o morcego fica pendurado e depois com as orelhas e tal. Mas está lá, exatamente para fazer. E essa experiência com os do The Gift foi interessante? Isso foi uma coisa interessante, e deu alguma projeção também, visualização. Foi giro, porque lá no Art Space, como nós fazemos várias exposições, e foi numa das exposições que nós fizemos, salvo erro, foi do Gil Teixeira Lopes, e eu convidamos sempre um músico, ou dança, ou bailado, ou músicos, para a vernissagem, para a abertura, e nós convidamos uma polaca que toca muito bem violino, toca fado em violino, e então veio um realizador, que é o Paulo Costa Pinto, que costuma fazer os videoclipes para os The Gift, e também tinha feito para essa atriz, e isto é que não conta. E então
Então ele, quando estava muita gente, e quando ele viu tudo aquilo, disse, um dia temos que fazer uma coisa, Está bem, e iremos fazer. Depois tive um pouco a falar com ele e tal, mas pouco tempo. Mas passado uns 2 ou 3 meses apareceu-me com esta ideia e tinha tudo a ver, porque é um videoclipe que é feito com os da Gift, mas tem também o Brian Eno. E o Brian Eno compôs, é uma canção dele que tem a ver com Love Without Violins, é um amor sem violinos, ou é um apreciar, e tem muito a ver, o apreciar do corpo feminino, mas com o sentido de belo, nem tocar-se tão pouco, só a apreciação. E ele interligou aquilo, fez a filmagem toda lá, foi muito giro, eu gosto de produção e de todo esse ambiente. Acabámos por depois a segunda fase, que era para ser um ator bastante conhecido, mas depois de eu fazer a maquete e não sei o quê que fizemos, e ele disse, não, tens de ser tu e tal. Mas depois fizemos. Foi muito giro. E pronto, e porque estamos aqui a falar dos The Gift e de música, como é óbvio, vamos passar aqui a palavra à Marta, que está aqui connosco também online. Marta, tenho aqui uma questão para lhe colocar. Conversa com alguns amigos que são ligados também ao mundo da música, de alguma forma. Comentavam que há uma tendência para que hoje haja menos dinâmicas nos géneros musicais, algo que indica quase como o fim da melodia. O que é que acha que leva as novas gerações de compositores e o público a preferirem este novo estilo? É por ser mais fácil? Conte-nos tudo. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui presente. Conseguem todos ouvir-me bem? Está tudo a funcionar? Marta, perfeitamente. Ótimo. Em relação à pergunta, eu não sei se percebi exatamente o que quer dizer, porque em termos de dinâmicas ou de melodia, hoje em dia as músicas continuam a ter dinâmicas ou melodia, portanto eu não sei se consigo perceber bem o que é que quer dizer. Costuma-se dizer que são aquelas músicas que entram no ouvido e que ficam lá porque são muito fáceis, muito catchy, não se tem que pensar muito acerca daquela melodia, parece que é algo que não evolui muito, não é? É uma coisa simples. Sim. Eu acho que talvez a preferência por esse tipo de música seja um bocadinho imediato, não é? Um bocadinho porque, não sei, a minha área é mais a música clássica, portanto eu vou falar é puramente especulação, mas talvez, como disse, seja mais fácil, seja mais imediato, e também seja também um bocadinho fruto da moda, não é? Entretanto há um artista ou um tipo de música que vai ficando na moda, entre aspas. Então depois as pessoas acabam por aderir muito, não é? Uma pessoa ouve e depois os amigos também ouvem e depois ficam a conhecer aquele artista, querem conhecer melhor. Pronto, agora eu acho que em todas as épocas e em todos os contextos, claro, há música também diferente e que explora muito aquilo que referia como dinâmicas e como melodia. Portanto, nós hoje temos também, eu acho que há um bocadinho as duas vertentes, e temos também música onde há mais melodia, onde há mais coisas mais complexas, digamos, pronto, se quisermos avaliar desse ponto de vista. Eu não consigo dar assim uma justificação porque é que haverá uma preferência por uma ou por outra, mas acho que também as pessoas que preferem um tipo de música, se calhar há outras que preferem outro, portanto acho que é assim um bocadinho, depende da situação. Costuma-se dizer que é por isso que o mundo não tomba, não é? Não gostamos todos do mesmo e, portanto, há música para todos os géneros e para todos os gostos. Concordo também, Marta. A Marta frequentou o ensino articulado da música quando fez a escolaridade obrigatória. Fale-nos um bocadinho acerca dessa sua experiência no ensino artístico. Para mim o ensino articulado foi muito importante, portanto o que é que acontece? Eu comecei a ter aulas de música quando era criança ainda e depois a partir do 5º ano frequentei o ensino articulado, que o que acontecia é que eu, em vez de ter as aulas de música na escola onde eu andei, foi o Colégio São Miguel, em Fátima, não tinha a disciplina de música lá, mas tinha disciplinas de música no Conservatório Jaime Chavinha, em Mico. Pronto, isso na verdade não se notou assim uma grande diferença em termos práticos até ao secundário, mas depois no secundário acabou por fazer
ter uma diferença significativa, porque na área que eu escolhi, portanto, continuei a fazer o ensino articulado e tinha menos disciplinas que os meus colegas. Na altura eu fiquei na turma de Humanidades, tinha menos disciplinas porque depois tinha mais disciplinas também na área da música, porque a partir do secundário nós depois já temos acústica, história da música, análise de técnicas de composição, piano, formação musical, pronto, uma série de coisas que seriam extra, não é, em situação normal, mas que no ensino articulado há a possibilidade de reduzir um pouco o horário na escola, não é, no colégio, para depois ter todas essas disciplinas da área da música. Ainda assim não fica ela por ela, portanto acho que todos os músicos e todos os estudantes em qualquer área artística percebem que de facto é preciso muito esforço e muita dedicação e muito tempo, e às vezes parece que o dia tem poucas horas para tanta coisa. Portanto, nós falo um bocadinho no geral, mas acho que posso dizer que estamos habituados a esticar um bocadinho o tempo, porque temos que fazer caber tudo, não é? E um músico, no meu caso, tem que tocar sempre várias horas todos os dias. Portanto, ao frequentar o ensino articulado, claro que ajudou porque consegui reduzir a carga horária na escola e pronto, aliviar um bocadinho essa parte para poder dedicar mais à parte da música também, que era aquilo que eu queria fazer. A Marta, nos seus concertos e mesmo no seu dia-a-dia e nas suas vivências, a Marta considera e parece, ou tem noção, que os jovens têm afastado da música clássica, ou muito pelo contrário, os jovens gostam de música clássica, querem enverdar por carreiras de músicos clássicos. Como é que sente este pulsar, esta vivência com os mais jovens? Uhum. É assim, claro, há sempre jovens, não é, que gostam, como foi o meu caso e como foi o caso de colegas meus e que desde relativamente cedo sabem que querem seguir a carreira musical. Pronto, e nós em Portugal temos muitos jovens, as gerações mais antigas, digamos, dizem que hoje que a geração mais jovem de hoje, a qualidade está a subir cada vez mais. Portanto, nós temos muitos músicos em Portugal da minha geração e até um pouco mais velhos, um pouco mais novos, que estão em grandes lugares, em orquestras no estrangeiro, não é? onde são lugares que abrem, por exemplo, para uma posição de violino ou de clarinete ou do que for, e concorrem pessoas de todo o mundo e os portugueses, alguns ficam com o lugar. Portanto, acho que temos excelentes músicos e nesse sentido a resposta à pergunta seria que sim, que há um interesse. Agora, falando num contexto mais geral, eu acho que infelizmente, tenho que dizer que talvez não seja tanto assim. Eu noto, por exemplo, quando eu andava na escola de música, os meus colegas todos fora da área da música têm pouco conhecimento sobre música clássica. Eu acho que é essencialmente o pouco conhecimento. E depois também a situação de a música clássica, eu acho que é injustamente, muitas vezes, comparada com os outros tipos de música. E nessa comparação acaba por ficar sempre em desvantagem. Porquê? Porque um concerto de música clássica tem menos luzes e menos coisas a acontecer que os outros, é muito mais estático do que os outros, tem menos som do que os outros, tem se calhar menos público do que os outros, se imaginarmos, por exemplo, o festival de rock de verão. Portanto, se formos por uma perspectiva de comparação, injustamente, a meu ver, a música clássica vai sempre ficar um bocadinho aquém de tudo o resto. E daí eu acho que é muito importante incutir isso nos jovens, não é? Que um concerto de música clássica não pode ser comparado com outra coisa, tal e qual como um concerto de música jazz, não, são coisas diferentes. Portanto, aquilo que se passa num concerto de música clássica, sim, é música, não é? Mas eu acho que tem que ser visto pela experiência em si, que é o concerto, e não como, isto é mais isto ou menos isto do que aquilo que eu já conheço, não é? Portanto, eu acho que faz falta, se calhar, uma abertura dos jovens a verem essa experiência dessa forma, portanto, de uma forma mais aberta e experimentar e ver o que é que um concerto de música clássica tem para nos oferecer, porque estão habituados a outro tipo de concertos e então há muito essa situação da comparação. Sim. Eu acho que a música clássica é também muitas vezes associada, lá está, por histórias, porque alguém diz que é uma música chata, que os concertos são muito longos, que é música só para pessoas mais velhas, e eu acho que não tem nada a ver, quer dizer, eu própria já assistia às vezes em concertos meus,
que leva alguns colegas, nem sequer têm nada a ver, nem nunca ouviram se calhar música clássica, mas depois, no final, até pensam, isto afinal, não sei, não era bem o que eu estava à espera, até nem foi assim tão chato. Claro. E por isso mesmo eu acho que muitas vezes há aquela ideia de música clássica, não, isso não é bem assim o meu género, não é? Mas se nós pensarmos, música clássica são vários séculos de música, será que não há assim nada nesses séculos todos de música, não é? É quase como a pessoa dizer, pintura, não é bem o meu género, quer dizer, há tanta pintura diferente, não é? Tantos estilos diferentes, e eu acho que na música clássica é um bocadinho isso também. Eu acho que nesse sentido nós devemos também nós músicos devemos procurar desmistificar um bocadinho essa situação. Eu, por exemplo, agora a propósito deste tema, foi engraçado ter feito a pergunta, porque no próximo ano um dos programas de concerto que eu estarei a fazer é mesmo um concerto que se chama Concerto para quem acha que não gosta de música clássica, que é precisamente dirigido ao público que acha que não gosta de música clássica. Portanto, eu acho que podemos apresentar as coisas às vezes também de uma forma um bocadinho diferente, não desvirtuando e não tirando a seriedade, mas acho que há muito por descobrir ainda por parte dos jovens e às vezes até dos menos jovens, não é? Nem toda a gente tem contacto assim muito direto com este tipo de música. É verdade. E obrigada, Marta, e eu vou pegar aqui nas palavras que a Marta disse porque encaixam na perfeição naquilo que é o papel dos centros de ciência viva, desmistificar, não é? Aproximar a ciência do público. Aquilo que a Marta estava a falar que os músicos têm que fazer relativamente às suas audiências, não é? É aquilo que nós tentamos fazer nos centros de ciência viva relativamente à ciência e aos cientistas, não é? Nós tentamos aproximar e pomos em diálogo sempre que possível, e é o cunho da ciência viva, a marca da ciência viva, é trazer sempre os cientistas para conversar com o público em diversas atividades. E tem que fazer atividades diferentes, como a Marta também estava a dizer, tem que haver formas inovadoras de fazer esta aproximação e fazer esta demonstração. E é isso também que procura um bocadinho as atividades que a ciência viva promove, não é? Por isso, assim, só um bocadinho também em jeito de provocação, aqui à Rede Cultura 2027, que colocou nos seus posts no Facebook Ciência e Cultura, que a emissão de hoje é dedicada à ciência e cultura. Eu tenho para dizer que a ciência é cultura. A ciência é cultura científica, faz parte também da cultura. E eu não poderia deixar de mencionar aqui o Mariano Gago, que foi o promotor de toda a ação Ciência Viva e foi um grande impulsionador da ciência e para o desenvolvimento da tecnologia também em Portugal, que refere que o desafio do desenvolvimento científico atinge o país inteiro e põe em jogo mecanismos que atravessam a sociedade toda. Sem cultura científica mínima, são escassas as oportunidades da cidadania autêntica de construir ou participar nas escolhas da sociedade. Portanto, acaba por ser um bocadinho também a missão da Ciência Viva, promover uma cidadania ativa apoiada no conhecimento científico. Nós também desenvolvemos, e estamos a falar em gerações, porque também queremos que seja transversal a todas as gerações. As nossas ações começam sim nas escolas, trabalhamos muito com escolas sim, mas também temos atividades para outros públicos, para famílias, para jovens, portanto, desde os cafés de ciência em que convidamos investigadores para vir falar de determinadas temáticas que estejam em cima da mesa para clarificar, para esclarecer, porque nós queremos isso também, uma população esclarecida, que possa intervir de uma forma esclarecida e sempre apoiada no conhecimento científico, porque realmente é bastante importante as pessoas poderem pronunciar e poderem fazer as suas escolhas com base em coisas certas, nem que seja ler uma simples bula de um medicamento, não é? A pessoa poder decidir, quero isto ou não quero isto, vai-me fazer bem ou vai-me fazer mal, pronto. É preciso também alargar um bocadinho o espectro e as atividades que são desenvolvidas. Gostaria só de referir, por exemplo, um projeto que nós temos aqui, e depois, noutra frase era só a cultura a conviver com a ciência e a ciência a conversar com a cultura. Portanto, eu acho que sim, isto acontece, e gostaria de pedir a opinião também aqui da Zulmira relativamente a esta frase, e do João e da Marta. Pronto, só para concluir, porque estamos quase a acabar, ainda gostaria de passar a palavra também aos presentes, se alguém quiser colocar alguma questão.
consideram que... Zulmira, então vamos dividir isto em duas partes, está bem? À Zulmira vou perguntar, a cultura convive com a ciência? Eu acho que a cultura é transversal a tudo. A cultura convive com tudo. Não há limites estancos. Agora é cultura, agora é ciência. Não é assim. Somos um somatório de tudo. A cultura está sempre presente em tudo. Mesmo nos estudos que a Zulmira faz, não é? Fiz aquilo também, não tivemos a oportunidade de falar, mas a Zulmira também fez um estudo de património sobre as chaminés tradicionais do Concelho de Alcanena, não é? Portanto, sim. Todo um aspecto arquitetónico também arquitetónico aqui. E fui também ver as origens. Não sei se sabem que a chaminé é recentíssima. A chaminé terá aparecido nos países nórdicos no século XII. Ora, tantos anos até o aparecimento da chaminé, como é que era? Era da seguinte forma: o lume, a fogueira fazia-se no centro da casa, em cima de umas peças de barro. A casa enchia-se de fumo. As pessoas sempre conviveram com o fumo, sempre, até ao aparecimento da chaminé. E foi necessário porque quando a casa deixou de ter apenas um piso e passou a ter 2 pisos, aí a coisa mudou. Já não se podia fazer a fogueira no centro da casa, teve que ser lateralizada e depois com um tubo para a saída do fumo. Mas para mim tem muito interesse saber estas coisas, como é que se vivia até aparecer a chaminé, etc. No Concelho de Alcanena, eu vi as chaminés tão bonitas, monumentais algumas, em Alcanena há chaminés fabulosas ainda, e no Espinheiro, gosto imenso das chaminés do Espinheiro, tipo pagote chinês. Mas isto é tão bonito, isto vai cair, é evidente que vai cair, porque hoje em dia as chaminés são todas iguais, um retângulozito, pronto, é tudo igual. Mas aquelas chaminés são autênticas peças arquitetónicas e eu distingui 4 tipos em Alcanena. A chaminé da almofada, que é mais vistosa, mais alta, que a almofada chega a ter tantos patamares, parece um transatlântico. Para mim é um transatlântico. A almofada. A chaminé de mãos postas são as minhas preferidas. De mãozinhas ou de mãos postas? Eu até podia mostrar aqui, não sei se... Não vamos ter muito tempo, Zulmira, peço desculpa. São aquelas, as telhas estão assim, parecem mãos em oração. Sim. Depois há a chaminé geométrica. Essa não é tão elegante quanto a mim. Pronto, há vários tipos, mas há uma grande quantidade de cada um destes tipos. Depois há outras belíssimas também. Sim. Que eu podia mostrar, mas acho que não tenho tempo. Não vamos conseguir, com muita pena nossa, Zulmira, tenho a certeza que, pronto, temos que ficar aqui a tarde toda a falar acerca da sua obra, mas pronto, vamos ter que estamos quase aqui a terminar. João, a ciência conversa com a cultura? Claro. E na minha arte, digamos assim, eu quando falo também na minha arte é parte de curtidor e, como eu disse ancestralmente, a curtimenta tem ciência, é ciência pura, é ciência pura e isso interliga-se muito para as gerações futuras, cada vez mais a nível de estilos de vida, porque antigamente havia, ainda há muito pouco tempo, era só o desportivo e o clássico, mas hoje já há identidades de estilos de vida que se identificam e então a camada jovem que se queira mesmo dedicar à parte científica de curtumes, mas canalizando a parte de criação, lá está a parte artística e, como eu disse, na indústria é necessário artistas a trabalhar, não só tecnicamente, mas interligando a técnica, a ciência, com a criação de caráteres, que isso depois vai reportar estilos. Um sapato pode ser da mesma forma,
mas se trabalharmos uma pele de uma certa maneira, vai Ter resultados diferentes. atingir um estilo de vida. E do outro, da mesma forma, pode ser até igual, vai atingir outro estilo de vida. João, Portanto, esta interligação... Pode ser um cientista, tens que pensar assim, que tu colocas o método científico no trabalho que tu fazes. Tu colocas uma hipótese, Sim. tu vais testar, não é? Vais fazer testes para ver se aquilo resulta, para ver se consegues comprovar a hipótese ou não. Se aquilo falhar, voltas a reformular, Exatamente. voltas a testar, e isto é método científico. Isso é científico. Estás a ver? És um cientista e não sabias. Sim, não. A parte química é muito científica. Pronto. E a parte química da pele é uma coisa ancestral e com muita ciência. Obrigada, João. Pronto, só para terminar, só para saber se algum dos presentes gostaria de colocar alguma questão, se temos perguntas ou não lá em casa, que eu não sei, não estou aqui a aceder. Não? Se eu tivesse tempo, gostava. Sim? Então, sim. Podes Se eu, Pronto, não se há. eu tivesse tempo, queria ler dois poemas. Só se for assim um muito curtinho, está bem? Mas só um bocadinho então, só para Tá bem, terminar. só se houver. Então, acho que temos aqui uma pergunta, resumida só um bocadinho, pronto. Um comentário. É um comentário, sim senhora. Então Luís Figueiredo citou o Albert Einstein. Se eu não fosse físico, seria provavelmente músico. Penso muitas vezes ouvindo música. Sonho acordado com a música. Obtenho o maior prazer da vida a partir da música. O Einstein gostaria também de ter sido músico se não fosse físico, não é? E, portanto, a música também tem muita ciência, muita matemática, muita física, é verdade. Concordas, Marta? Sim, é verdade. Hoje, para a semana estavas para a semana estavas a dizer que vais ter um concerto, certo? Sim, exatamente, sim. Podias ter o Albert Einstein sentado ao teu lado. Quem com um sabe? pianinho. Isso é que era, não era? Esse era altamente. Só para dizer e para terminar, quero agradecer aos convidados. Muito obrigada por estarem aqui, por darem o vosso testemunho. Obrigada, também. Marta, por estares ao Obrigada lado connosco. também. Obrigada a todos que estiveram a acompanhar através do Facebook da Rede Cultura 2027 e termino dizendo que o Centro de Ciência Viva do Alviela e todos os Centros de Ciência Viva são casas que conversam sempre com todas as culturas. Estamos sempre portas abertas a todas as culturas. Está muito bem? Então, na próxima quarta-feira, penso que há outro congresso às quartas, espero também que acompanhem. Muito obrigada e um resto de um bom fim de semana. Obrigada por estarem presentes. Obrigado.